Sem dúvida nenhuma, eu acho que muita gente tá querendo saber coisas sobre a Bienal primeiro. Eu sei que a Bienal já passou, a maioria das pessoas já passaram dessa fase, já não ligam mais tanto assim pra Bienal do livro. Só que pra quem é do mercado, eu acho que falar sobre a Bienal é muito importante. Muita gente que me segue é escritor. Eu quero falar um pouco sobre isso. Então, a Bienal da Flive, ela foi, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso. A gente se divertiu muito, vendeu muito livro, fez muitas amizades legais. Então, não dá pra reclamar de nada. Só que nessa Bienal, eu tomei um grande choque. Foi descobrir o impacto que eu tenho. Não é nem a Flive, porque o impacto que a Flive tem, eu já tinha muito seguro na minha cabeça, sabe? Já tinha muito bem definido. Eu entendia claramente tanto que a Flive ela tava grande, o tanto que os leitores gostam da editora, tanto que os autores são uma comunidade unida, porque isso é meio que o padrão da Flive, né? Os autores serem uma comunidade unida é uma parada que a gente sempre teve. Uma coisa que eu achei muito legal foi que além dos autores, a gente também tinha muitos criadores, muitos parceiros da Flive, também galera de publi, galera que nem é parceiro e nem tá fazendo publi dessa vez com a gente lá no evento, ficando muito tempo lá no stand, sabe? Colando bastante, ficando bastante por lá. Então isso é uma parada que eu fiquei surpreso e achei muito legal. Mas de resto, gente, nada me surpreendeu, assim, em questão de proporção, sabe? Só que eu não sabia que o que eu falo, vocês escutam. Vocês e mais um monte de gente. Foi isso que me pegou muito desprevenido, sabe? Perceber que tinha muita gente mesmo, que eu não conhecia, porque eu perguntava o nome das pessoas do YouTube. Alguns eu reconhecia, outros não. Eu perguntava o nome da pessoa, perguntava qual que era o arroba, qual que era o nome no YouTube, sabe? E alguns eu conhecia, outros, muitos eu não conhecia. Não fazia ideia quem que era aquela pessoa, aquele nome. Isso me deixou um pouco em choque. Aí quando eu comecei a conversar com outros... Pô, foca em mim aqui, pô. Aqui, ó. Quando eu comecei a conversar com outros especialistas do mercado, criadores de conteúdo e autores, eu fiquei um pouco em choque. Porque ter, né, público, ter pessoas que colam com a gente aqui nas redes sociais e encontrar essa galera, é legal. A gente vê o número crescendo, a gente imagina que são pessoas ali, né? Ah, inclusive, eu não briguei com nenhum guaxinim, tá? Eu fui cortar o cabelo e meu barbeiro é R$ 20 que ele cobra. Pro meu cabelo ficar assim, ó, na régua, é R$ 20. Mas aí ele tira um sacrifício e deixa a minha testa meio torta também, né? Vocês fingem que vocês não viram, a gente segue a vida. E aí depois eu vou ter que arrumar. Nossa, ficou. Caralho, ficou muito torto, meu irmão. Que isso? Olha, parece até o símbolo da Nike. Caralho, que sacanagem, mano. Tem que pagar 40 conto pra um outro barbeiro arrumar agora. Ou eu tô ficando calvo, né? Não tô sabendo. Mas enfim, voltando pra Bienal, fiquei em choque. Como eu falei pra vocês, fiquei bem em choque com muita gente me chamando de amigo que eu conhecia de rede social, já tinha trocado uns likes, até algumas mensagens. Mas, cara, tipo, eu converso com muita gente e nem por isso eu lembro de todo mundo. Por isso que é legal ter o histórico de DM, porque aí você lembra que você já trocou ideia com aquela pessoa, você lembra aquela ideia. E tipo assim, eu troco uma mensagem aqui com fulano, outra com ciclana, e já era. E na Bienal, mano, nós era amigo. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que muita gente ia me desdenhar, sabe? Por várias coisas. Porque assim, primeiro ponto, eu sou dono de uma editora, sou um criador de conteúdo. Eu não sou um escritor. Eu também sou criador de conteúdo, eu também sou escritor, mas acima de tudo eu sou publisher. Os publishers, eu acho que eles são mais queridos ou desqueridos dentro daquela meiuca de editoras, e não dos criadores, dos autores de outras casas e tal. E não foi o caso. Sabe, eu acabei esbarrando uma nova forma de ser. Muito louco. Nessa Bienal ficou um pouco claro pra mim que o meu trabalho aqui no YouTube, lá no Instagram, que também tá em live agora, e lá no TikTok também, o TikTok me surpreendeu muito, porque muita gente falou que me viu no TikTok. Eu acho que as pessoas às vezes me veem no Instagram e acham que foi no TikTok. Me vê no YouTube e acham que foi no TikTok. Mas tudo bem, disseram que me viram muito no TikTok. E foi uma relação nova. O que isso tira de divisão? Cara, eu acho que, caso já não façam, a galera que é dono de editora, que é publisher, que é editor, deveria criar mais conteúdo. A gente tem um outro editor midiático, que é quem? Daniel Lameira. Daniel Lameira é midiático, o cara produz conteúdo, ele tem um podcast, ele tem canal do YouTube, entendeu?
Daniel, ele é midiático, ele faz criação de tráfego pago pra vender os cursos dele. Eu não sei se ele produz conteúdo no Instagram, mas eu acho que não deve produzir muito, porque não é muito o estilo dele. Eu sou publisher, dono de editora e também, Luffy, vem cá, cara. Também sou midiático, né? Produzo conteúdo aqui no YouTube, produzo conteúdo no Instagram, produzo conteúdo em um monte de lugar. E tá bem óbvio, tanto que isso faz diferença, sabe? O Lameira tava lá na Compiladas. Caramba, velho, sério, essa câmera tá de sacanagem comigo. Eu acho que as outras editoras, principalmente as independentes e tal, os donos têm que ser mais ativos na criação de conteúdo. Falar sobre o mercado, falar sobre as editoras, falar sobre um monte de coisa. Porque isso rola um pouco com a Patuá também. A Patuá tem o Eduardo, que é o dono, ele é bem ativo no Threads, tá ligado? Quem acompanha o Threads já deve ter visto lá algum post do Eduardo, que é o dono da Patuá. O cara também tem uma personalidade, ele fala de um jeito específico, né? Tem muita gente que vai se identificar o homem. Então eu acho que ficou muito claro que as editoras, principalmente as menores, ou os editores das grandes, têm que ser mais presentes do público, né? Tá mais perto do público, falar mais com o público, porque tá fazendo muita diferença. Fez diferença pra mim, faz diferença pro Lameira, com certeza. E o Edu, da Patuá, eu imagino que também deve fazer muita diferença ele ser mais acessível. Acho que essa é a palavra, sabe? Ser acessível. O problema é que nem todo mundo é tão simpático que nem você. Cara, isso é verdade, assim. Tem muito pau no cu, tem muita gente que tem preguiça de gente, né? Nem parece que escreve pra gente. Eu acho que as pessoas, o escritor, o criador de conteúdo, seja lá o que for, ele escreve ou mexe com arte literária, ele pode odiar muita coisa, ele pode ser uma pessoa mal-humorada, ele pode ser um monte de coisa. Mas ele não pode não ter como se conectar com as pessoas, sabe? Eu sou um escritor amargurado, meu marketing é ser chato, meu marketing é ser amargurado. Beleza, você vai se conectar com a galera de alguma forma, tipo o Martin que escreve pro blog dele, tá ligado? Você vai ter uma forma de se conectar, de ser acessível. Deveria ter. Deveria ter. Inclusive é uma coisa que ficou muito óbvia pra mim também nessa Bienal, o que divide autores amadores de autores profissionais. Mas quando eu converso com alguém, eu já sei se eu vou gostar daquela pessoa ou não, e se ela vai ser uma pessoa neutra ou se ela vai ser uma pessoa acima da média. Alguém que, tipo, se for um escritor que valeria a pena publicar. Se eu te pedir um book proposal nessa Bienal, quer dizer que eu acho que você tem uma estrela ali, tem um brilho. Se eu não te pedir, às vezes não deu tempo, tá? Não é porque você é ruim. Se você já é autor da casa, eu não vou te pedir um book proposal, pô, já tá na casa, né? Óbvio, então você manda se você quiser, você já tá dentro de casa. Mas fica muito evidente quando você observa o comportamento das pessoas. Teve um cara nessa Bienal que me chocou muito, me ensinou uma lição muito valiosa. E ele não é da Flive, ele é da Record. É o Felipe. O Felipe, ele é roteirista. Ele é um roteirista e é muito sagrado. Tem uma carreira muito consolidada. E ele tava lá na Record vendendo o livro dele. Porque o que ele sabe? O que ele disse, inclusive? O que ele sabe? Ele sabe que no meio audiovisual ele já tem uma imagem muito consolidada. Só que no meio do livro literário, ele ainda tem que provar as coisas. Então, ele tem que manipular as vendas o máximo que ele puder, vendendo mais, né? Para mostrar para a editora dele que ele tem valor, ele merece investimento. Então, por isso, ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para fazer o livro dele dar certo. O cara não precisava de absolutamente nada que ele faz. Ele faz porque ele quer criar um mercado novo, porque ele quer entrar no mercado do livro, ele quer que dê certo. E a diferença desse comportamento, dessa forma de trabalhar para um autor ou autora que não se compromete nesse nível, é o que divide o profissional do amador. E qual que é a parada? Existem casos onde você não vai conseguir ficar ali nesse exemplo do Felipe, lá da Record, o tempo inteiro vendendo seu livro. Muita gente não vai estar lá pessoalmente, porque não tem dinheiro para estar lá, ou porque tem algum compromisso, tipo um trabalho, CLT, que não tem como tirar férias. Não vai estar lá direto, entendeu? É muito caro estar na Bienal. Eu conheço autores, não da Flive também, que gastaram tipo coisa de 6 mil reais só de hospedagem e avião, para estar na Bienal todos os dias e vender o máximo de livros possível. Também não é autor da Flive, é autor de uma editora grande, uma editora bem grande. A editora gastou algum real para ele estar lá? Não. A porcentagem dele é qual? Não sei bem certinho se é 10% ou menos. Mas o máximo que vai ser 10%. Essa editora, ela fez alguma coisa de destaque pro livro desse cara? Nada. Nada.
E mesmo assim ele tava lá todos os dias. Ele pegou hospedagem no Lagune, que é o hotel que foi grudado na Bienal, pra poder chegar lá todo dia cedo e ir embora tarde. E o Lagune é caro, rapaziada. O Lagune é muito caro. Não é brincadeira o tanto que é caro o bicho do Lagune. E aí a gente entra nessa parada. Esse cara vai ganhar espaço dentro da editora dele? Vai ganhar espaço pra caralho. Por quê? Porque ele faz tudo pro livro dele dar certo. São dois exemplos iguais, né? Pessoas que estavam lá o tempo inteiro. Pô, a grana não dá. Ou não tem como eu estar lá. Mano, aí você dá tudo que você tem de casa, ligado? Você faz tudo que você pode de casa. Ah, eu já cheguei num patamar, nenhum autor da Flive está nesse patamar. Nenhum. Nem os nomes enormes que a gente contratou recentemente, que a gente fez contrato recentemente, estavam na Bienal. Nenhum autor da Flive está no nível D. Eu não consigo estar no stand todo dia, porque seria insuportavelmente cheio o tempo inteiro. Por exemplo, você bota uma Elaine Baeta pra estar lá o tempo inteiro, que agora tá muito no hype, muito no hype. Você coloca um Rafael Montes pra estar lá o tempo inteiro. Não dá, cara. Por quê? Porque o stand vai ficar lotado o tempo inteiro. O tempo inteiro lotado. Por quê? Porque é muito fã. É muita gente apaixonado por esses autores, pelas histórias que eles contam. Então, tipo, não tem a menor condição dessas pessoas ficarem lá dentro. Mas aí pensa comigo, eu já tenho um certo nome, eu tenho uma base de seguidores, uma base de fãs, legal. Se eu ficar lá, talvez eu gere um pequeno alvoroço, sabe? Vai ter algumas poucas pessoas por dia, mas todo dia vai ter algumas pessoas, vou começar a chorar ao me ver. Pô, que legal, vai vender livro pra caramba. Vai vender livro pra caramba. Fica lá, mano. Fica lá. Ou, pô, não tenho grana pra estar lá, ou não vou poder estar lá. Mas, então, joga a mídia pra lá. Tem um autor da Flive que ele não pôde estar lá todos os dias. Eu vi tráfego pago dele. Ele pagou do bolso dele um tráfego pago das fotos dele lá no stand, na sessão de autógrafo com o livro, pedindo para as pessoas irem lá comprar. Eu vi várias vezes. Foi um autor só que eu vi. Mas eu vi várias vezes. Ligado? É um esforço que não passa batido. E a gente sabe que, pô, esse é um autor que sempre que ele puder, ele vai estar junto. Quando ele não puder estar junto, ele vai fazer tudo que for possível pro livro dele rodar. Porque o mercado editorial, ele é muito competitivo. Muito. Nas grandes casas editoriais, e a Flive tá caminhando para se tornar uma grande casa editorial, algum dia vai rolar, galera. Algum dia vai rolar. É inevitável, entendeu? É inevitável. Pode olhar e falar, Lucas, pelo amor de Deus. Eu falei que está caminhando, não falei que está na porta, não falei que chegou lá, mas a gente está caminhando. Então a gente começa já a ter os vícios que uma editora grande tem. Os vícios, muitas vezes, por conta das limitações que são impostas à estrutura. Às vezes é por escolha, às vezes é por limitação. Eu enxergo essa limitação, que é o quê? As editoras têm poucos autores que realmente têm muito espaço, têm poder de decisão, vão ter destaque, que o nome deles vai estar gigante, que vai ter uma capa enorme no stand. São poucos autores. E nas grandes, a maioria desses livros e desses autores são internacionais. Eu recebi a proposta. Agora a Flive já está num patamar que os autores e autoras da casa, ou que estão negociando com a gente, também estão negociando com outras editoras, e algumas bem grandes. Aí a pessoa fala, eu recebi proposta da editora tal, da editora outra. Cara, eu não disputo o autor. Eu não disputo o autor, tipo, em brigar por porcentagem, adiantamento. Não disputamos autores na Flive. A gente quer publicar as pessoas que enxergarem que dentro da Flive elas têm muito potencial de crescimento, não dentro da editora, dentro do mercado editorial. Com a Flive eles têm um potencial de destaque maior, de crescimento maior da imagem deles, do que publicando em outra editora. Algumas editoras vão fazer um trabalho excepcional com aquela pessoa, sabe? Realmente excepcional. Não é crítica a essas editoras. Tão bom quase quanto a Flive faria hoje, pela proporção que a gente tá agora, né? Mas das grandonas, nenhuma vai. Porque você ainda é um escritor ou escritora que não tá no patamar do Rafael Montes, da Elaine, tá ligado? Você não tá nesse patamar ainda. Então, se você entrar, tipo, numa Companhia das Letras, cara, entre eles darem um destaque pra você ou pro Rafael Montes, quem é que vai ser? Rafael Montes pegou os 5 primeiros lugares da lista de mais vendidos da Companhia das Letras na Bienal. Os caras tinham 2 blocos gigantescos de stand. Era 2 stands conectados por um arco. Não era um stand, era 2 gigantes. Tomando, tipo, 1/4 do pavilhão azul era a Companhia das Letras. Os 5 livros que mais venderam lá dentro foi Rafael Montes. Caralho! Como é que o Rafael Montes não vai chegar no dono da Companhia das Letras, no senhor Schwartz, acho que esse é o sobrenome dele,
e fala, ô, eu quero uma mala em tamanho real, enorme, sei lá, pra o meu fã entrar dentro no meio da Bienal. Os caras vão fazer. É que o Rafael tem noção e não pede, porque ele sabe que o estande da Companhia das Letras é só, tipo, uma casca ao redor, umas mesas no meio e caixa pra pagar. Acabou. Companhia das Letras, Bienal sempre é esse rolê, tá ligado? Ou é umas caixas ao redor, ou é pano. Canos e pano. E põe um stand gigantesco, eles economizam o máximo que eles podem pra lucrar o máximo que eles podem. É a estratégia dos caras. Você vai entrar numa casa dessas, vai ter esse destaque, você não vai ter esse espaço. Então a gente tá jogando o jogo do a Flávia é da hora, a Flávia é massa, estar na Flávia é crescimento. Tá comprando na baixa e não vai vender na alta, vai viver a alta, tá ligado? Então isso é a realidade. E a galera que já está aqui dentro, ou é autor iniciante entrando em selo de fomento, eles estão com a faca e o queijo na mão. O maior case dessa Bienal, o livro mais vendido é o Cruzeiro de Mentirosos, da Julie Pedrosa. Eu apaixonei na Julie Pedrosa. Ela é uma autora que, mano, já tô doido pra publicar mais livro dela. Quero fazer o Cruzeiro de Mentirosos chegar na mão de todo mundo, sabe? Tô apaixonado. Mas a Julie, ela veio já sendo uma autora relevante, já tendo um público pra Flávia. O Marcelo Câmara não, cara. O Marcelo Câmara, ele publicou o primeiro livro dele, Inevitável, no selo Voe. Selo Voe é o selo de fomento da Flávia mais básico, sabe? Você vende 50 exemplares, tua publicação é de graça. Ele foi lá no selo Voe e ele vendeu 100 e poucos livros. 140, acho que foi, algo assim. Ele foi o Campanha Voe 2024 que mais vendeu. Aí, a gente trocou muita ideia, ele, a Mari também trocou muita ideia com ele. E a gente viu que o cara tinha estrela e a Mari, por fora, com a mentoria dela e tal, viu que ele tinha muita qualidade textual, muita qualidade midiática, e falou, pô, vou te acompanhar pra escrever um livro novo aqui. E ele escreveu Um Olhar de Nós Dois. Foi o segundo livro mais vendido da Flávia na Bienal, mas pra mim foi o case mais legal da Bienal. Porque o Marcelo, diferente da Julie, não tinha um instagramável dedicado pro livro dele. Não tinha. Ele tinha um livro muito bonito e uma meta de arregaçar em venda. Eu não lembro se foi terça ou quarta-feira. Metade da Bienal, o livro dele esgotou. Ele esgotou na metade da Bienal. Não dava mais tempo de imprimir, porque o livro dele tem corte colorido, aquela pintura ao redor, sabe? Eu tô lendo o livro dele agora, inclusive, por isso que não tá aqui. Mas ó, que coincidência, cara. O copo que eu tô usando é do Inevitável, que é o primeiro livro dele. O copo que eu coloco minhas canetas é do Inevitável. Não dava tempo de imprimir mais, a gente só aceitou e falou, parabéns, Marcelo. Botou. Só que o Marcelo continuou vindo no stand, ele frequentou o stand com muita frequência, ele ficou até o final com a gente, entendeu? E ele tava lá fazendo contato, desenvolvendo o livro dele, desenvolvendo a imagem dele, desenvolvendo o relacionamento dele com a editora, com outras pessoas da casa, com o mercado. Ou seja, ele tava dando tudo de si pela carreira dele. Ó, acabou de colar aqui o Stefano, também, que é outro autor da Record. Tô com o livro dele doido pra ler. Dei uma folhada já, mas eu quero parar pra entender a linha narrativa que ele criou com os textos. É outro exemplo, cara. Tava lá na Record vendendo o livro dele, dando sangue. Ele e o Fê. Eles estavam juntos lá. Irado. E aí, voltando pro Marcelo. O Marcelo, com o Olhar de Nós Dois, o que ele fez? Ele provou pra mim, que sou o publisher, quem toma as decisões da editora, que eu posso botar grana nesse cara, nas histórias que ele conta, porque ele vai dar tudo de si pra fazer acontecer. Então eu sei que o livro vai ser bom. Quando eu botar ele num palco, ele vai falar bem. Quando ele encontrar com o leitor, ele vai tratar o leitor bem. São coisas que a gente se preocupa, como editor, como publisher, como pessoas de dentro das editoras. A gente se preocupa muito, pô, qual é o poder que eu vou dar pra essa pessoa? Será que eu não tô passando do ponto? Dando poder demais pra um autor que não tá preparado pra isso. Por isso que o autor, não existe esse papo de, pô, uma vez, cara, uma autora lá da Flávia, fiquei com uma vergonha danada, ela fez um abaixo-assinado, abaixo-assinado online, sabe? Pra um projeto de lei que obrigasse todas as editoras do Brasil a ter que publicar qualquer livro que qualquer autor mandasse pra eles de graça. Tipo assim, cara, maior loucura do mundo. Óbvio, é tipo, eu vou chegar na Companhia das Letras e falar, companhia, tá aqui meu livro, publica aí. Eles são obrigados, por lei, a publicar. Por quê? Ah, porque sim. Por quê? Porque o autor brasileiro, ele tem que ser valorizado. Então é óbvio que todo mundo tem que ser publicado de graça o tempo inteiro por qualquer editora que quiser. Óbvio, todo mundo sabe que tá errado esse rolê, que não faz sentido. Mas qual que é a grande mensagem? Tem muito escritor independente, e é independente, que é pequeno, na verdade, não é independente. Tem muito autor pequeno que não cresce e vai ficar provavelmente a carreira inteira sem crescer, se não mudar esse rolê. Muito pela sua forma
de lidar com as coisas, que demonstram que ele não tá preparado para ter um holofote gigantesco em cima dele. Quando você tá pronto para ter um holofote gigantesco na sua cabeça, muitas vezes é nesse momento que as editoras começam a te convidar. Eu conheci nessa Bienal o Mimi também, que é um querido, foi um presente que essa Bienal trouxe. E ele, cara, pelo que eu entendi, ele não tem publicação. Ele não tem livro publicado ainda. Posso estar muito louco. Eu acho que eu tô, mas eu acho que ele não tem. Cara, eu tô doido pra publicar um livro desse cara. Porque ele tá pronto pra receber o holofote. Ele tá pronto pra receber o holofote. Prontíssimo, sabe? Pô, não tem duas conversas, não tem espera, não tem nada. Ele tá pronto pra receber o holofote. Eu tô citando ele justamente porque eu acho que ele não tem publicação ainda. Eu conversei com ele, pelo que eu entendi, ele não tem. Então é um cara que eu posso falar à vontade, que eu conheço um monte de gente que eu vejo que tem essa visão também. Mas já tem livros publicados, já tem um início de carreira e tal. O cara não tem. Mas você vê que ele tá preparado pro holofote. Isso faz toda a diferença na hora da gente decidir investir na galera ou não. E como o Marlos falou aqui no YouTube, o fosso entre o autor e uma publicação relevante que ele encara como parte dele é imenso.